Quero agradecer ao Senhor que mesmo em tempos difíceis, nós estamos tendo a oportunidade e a liberdade de cultuar o nome do Senhor. Nós sabemos que tem muitos países que isso não é permitido. E não é permitido por um decreto só porque creem em Deus. Os servos de Deus creem nele. E aí não podem cultuar ao Senhor. Mas nós estamos limitados, porém não proibidos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Se você aí em casa está com a palavra de Deus nas suas mãos, abra aí também, acompanhe conosco. Eu quero trazer uma palavra simples, mas que o Senhor colocou muito fortemente no meu coração. Gênesis capítulo 2, verso 15. Somente esse versículo. Gênesis capítulo 2, verso 15. Que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, algumas versões diz, para o cultivar e o guardar. Preste bem atenção. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar. Eu vou usar mais esta expressão, cultivar e o guardar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, amado da minha alma, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, Senhor amado. A grandiosa obra que o Senhor está fazendo em nós e através de nós queremos Te louvar, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos até mesmo por esse período que estamos vivendo, apesar de tantas lutas, apesar de dificuldades, mas o Senhor tem estado com a Tua igreja, o Senhor tem abençoado o Teu povo. Eu quero Te louvar, Senhor amado, nesta noite por estar reunida com os meus irmãos, para juntos cultuarmos ao Senhor, e não somente aqui, mas aqueles que estão em casa, e estão podendo cultuar ao Senhor também, nós Te louvamos por essa oportunidade, Deus. Mas agora, Senhor amado, estamos diante da Tua palavra, e tem algo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu preciso compartilhar com a Tua igreja. Portanto, Deus, em nome do Senhor Jesus, traga, Senhor, a revelação clara da Tua palavra, tanto aqueles que estão aqui, como os que estão em casa assistindo a Deus, que cada um receba a Tua porção nesta noite, e para isso nós repreendemos, na autoridade do nome de Jesus, todo o poder das trevas, todo impedimento que se levanta, neste momento tentando impedir que a palavra de Deus seja pregada, que a palavra de Deus seja transmitida. Tudo aquilo que não provém do nosso Deus vai caindo por terra e saia agora no poder que há no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Pode se assentar os que estão aqui, você em casa fique à vontade, mas preste atenção naquilo que o Senhor quer transmitir. Eu costumo dizer ao Senhor: Pai, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu preciso primeiro que ela fale comigo. Ela precisa falar comigo. Eu não posso simplesmente receber uma revelação de Deus para a igreja, eu tenho que receber para mim. E essa semana o Senhor tem falado desde segunda-feira comigo nesse tema, nesse texto. E na segunda-feira, no culto de oração que nós temos, e eu quero já lembrar a igreja que nós continuamos com os cultos de oração online, através do Zoom, está sendo divulgado aí, está sendo enviado o link para os grupos. Você pode entrar lá toda segunda-feira às 8 horas da noite, que nós estamos em oração, pedindo ao Senhor para intervir naquilo que nós precisamos e principalmente para que a nossa fé seja solidificada. Enfim, nós oramos por muitas coisas na segunda-feira e também trazemos palavra, trazemos testemunho, tem sido bênção. Então, se você ainda não participa, adquira o hábito de estar conosco através do Zoom na segunda-feira. Mas esse texto tem falado ao meu coração, porque tem saltado aos meus olhos estas duas palavras: cultivar e guardar. Deus fez o homem, nós conhecemos a história, nós cremos no criacionismo, nós cremos que Deus criou todas as coisas, e cremos que Deus criou o homem, a mulher, o primeiro casal foi colocado no Éden, nós temos convicção disso, e Deus colocou eles naquele jardim, fez tudo perfeito, tudo maravilhoso, deu a eles todas as condições para eles viverem muito bem. Colocou eles naquele jardim e deu uma ordem para eles. Deu algumas ordens, mas uma delas é: vocês cultivem o jardim e vocês guardem. Mais especificamente falou ao homem: guarde, cultive e guarde.
Cultivar tem a ver com trabalho, tem a ver com aquilo que você vai fazer para receber o fruto da obra das suas mãos. Cultivar tem a ver com o que você está plantando e que você deseja colher. E eu quero perguntar nesta noite, como é que está o seu jardim? O que é isso, irmã? Que jardim que eu tenho? O seu jardim é você mesmo, a sua vida, que Deus te deu. O seu jardim é o seu casamento, que Deus te deu. Ah, irmã, mas eu não casei. Quando eu casei, eu não era nem do Senhor ainda, mas Deus permitiu e Deus honrou esta aliança, então é do Senhor sim. O seu jardim pode ser, a sua família, envolvendo os seus filhos, parentela. O seu jardim é a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. É tudo aquilo que Deus te deu. E Deus te deu e é bom. A Bíblia diz que quando Deus foi criando todas as coisas, Ele olhava, tudo que Ele criou, Ele dizia, é bom, isto é bom. Quando Ele chegou no homem, quando Ele fez o homem, Ele disse, é muito bom. Então tudo que Ele faz para nós é muito bom. Embora muitas vezes nos cause algumas lágrimas, mas é muito bom porque produz algo. Mas, quando a gente olha para esse texto, e eu quero chamar bastante atenção, da responsabilidade que Deus deu ao homem, quando estava naquele jardim, cultivar e guardar. Eu quero te perguntar, o que você está cultivando no seu jardim? Eu acho que você já entendeu o link que eu estou fazendo, o relacionamento que eu estou fazendo daquele jardim do Éden com a nossa vida. Como é que você está cultivando o seu jardim? Irmãos, é muito fácil a gente encontrar, ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a gente, trabalhando com aconselhamento, a gente encontra pessoas que oraram, que pediram a Deus um lar, uma família, pediram um casamento, pediram uma vida conjugal. E Deus dá esta família, Deus dá esse casamento, Deus dá esse lar. E com pouco tempo a pessoa vem até a gente falando, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu entrei nesse casamento. Ora, você não orou, você não pediu a Deus, ela cantou, alguém que era preparado por Deus para você. E agora não está sabendo se relacionar, não está sabendo cultivar isso que Deus te deu, esta bênção que Deus te deu. Eu quero te dizer que exige trabalho, exige plantio, exige cuidado. O cultivo é isso. Quando um lavrador, ele vai lavrar a terra, ele vai trabalhar na terra, um agricultor, quem é da roça aí sabe, né? O Ailton que já morou na roça, outros irmãos que já moraram na roça, sabe muito bem como é que funciona. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã ele volta e já colheu o fruto. Está entendendo? Ele vai, hoje ele planta, e detalhe, ele planta a melhor semente que ele tem, porque ele deseja colher algo bom. Então ele planta o melhor que ele encontra, a melhor semente que ele tem. E ele zela daquela semente, ele rega aquela semente todos os dias. Quando ela começa a crescer, as ervas daninhas vão lá e começam a crescer junto. Ele limpa, ele tira as ervas daninhas. Ele está esperando que aquela planta, seja qual for o plantio dele, ele está esperando que no tempo certo dê bons frutos. Você está entendendo a relação que a palavra está fazendo com o jardim do Éden? Era para eles cultivarem, era para eles cuidarem. Ali era no campo físico. Mas o Senhor está falando de todas as áreas da nossa vida. Aquilo que Deus te deu, você tem cuidado, tem zelado, tem cultivado aquilo que o Senhor colocou na sua vida? Ou você tem deixado cada vez mais relaxadamente, displicentemente, tratando com descaso aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus deu nas suas mãos? Às vezes é uma terra difícil, nem sempre é um jardim, às vezes é uma terra difícil, mas a gente precisa estar ali lavrando, cuidando, zelando daquela terra e entendendo, tendo a esperança que aquela terra vai frutificar. Tem hora que precisa de mais adubo na terra, precisa de mais cuidado, mas ela vai frutificar. Assim é com todas as áreas
da nossa vida que nós enfrentamos dificuldades. E muitos de nós, tem perdido aquilo que Deus nos deu, porque não tem sabido, não tem cuidado para cultivar aquilo que Deus entregou nas suas mãos, seja qual for a área. O Senhor falava muito fortemente no meu coração, e eu sei que o Senhor está falando com vidas aqui, não somente aqui na nossa igreja, mas aí na sua casa. Você tem cuidado, tem zelado do ministério que Deus deu para a sua vida? Você tem cultivado esse ministério com zelo, com carinho, com amor, com atenção, sabendo que ele precisa frutificar? Foi algo que Deus pôs na sua mão, colocou sobre a sua vida? Ou será que você tem tratado relaxadamente? Quantas vezes nós, ao longo dos nossos relacionamentos, a gente não cuida, não zela. O marido não cuida da mulher, a mulher não cuida do marido, a derralaira cantou, e vai deixando o tempo passar, os pais não cuidam dos filhos. O que a gente tem encontrado de pais que não cuidam dos filhos é muito grande. O número é muito grande de pessoas que não estão preocupadas de cuidar dos relacionamentos que Deus colocou, aleluia, e depois quando chega lá na frente, está interessado em colher bons frutos, mas os frutos só virão se você fizer um bom plantio. É bíblico isso também. Se não fizer um bom plantio, não vai ter um bom cultivo. E detalhe, não pode ser somente numa área da nossa vida, tem que ser em todas as áreas, porque é muito comum nós encontrarmos pessoas preocupadas em produzir, em adquirir, em conquistar, em receber algo numa parte da vida, mas as outras partes, as outras áreas ficam todas descuidadas. E o Senhor está perguntando: como é que está o seu jardim nesta noite? Você tem cuidado dele em todas as áreas? Ou será que tem alguma área deficiente que você está enxergando nesta noite? O Espírito Santo está abrindo os seus olhos e está dizendo: esta área, você não está cuidando, e é preciso você cuidar, porque se não cuidar, você vai perder. Nós precisamos cultivar bem o jardim que o Senhor tem nos dado, seja ele na sua amplitude, nós precisamos saber cultivar. Mas nós também temos uma ordem. Adão recebeu uma outra ordem, que é o que o Senhor colocou muito fortemente no meu coração. Ele precisava guardar. Não adianta nada você simplesmente cultivar, você plantar, mas depois você não guardar. Porque, aleluia, porque tem inimigos querendo chegar, está entendendo? Durante muito tempo eu fiquei preocupada com essa palavra, pensava: guardar do quê? Era um lugar perfeito, era um lugar onde a presença de Deus era constante. Deus visitava o homem, conversava com o homem. Por que guardar? E aí eu fui procurar, e tem várias explicações, vários pensamentos, né? Vários teólogos falam de várias formas, mas uma forma, algo que muito me chamou a atenção, que é a que me convenceu, é que existia um perigo que estava rondando aquele jardim, e Adão precisava cuidar, precisava guardar aquele lugar. Sobre ele estava embutida a autoridade que Deus tinha dado, e ele precisava cuidar daquele jardim, está entendendo? Mas nós vemos ao longo da história que não foi isso que aconteceu. E aí eu quero te perguntar: você tem guardado o seu jardim? Porque às vezes a gente trata o nosso jardim com tanto descaso, que o inimigo entra e sai e faz o que ele quiser dentro do nosso jardim, e a gente não está se preocupando, a gente não está nem enxergando que ele está chegando, a gente não está nem enxergando que ele já chegou e ele já estabeleceu a vontade dele em muitas áreas da nossa vida. Você está conseguindo entender isso? O inimigo está à espreita. Nós vemos no relacionamento dos dois, e agora a Bíblia não diz, mas eu imagino, que Adão e Eva, com o passar do tempo, eles perderam um pouco daquela comunhão que tinha no começo. Sabe aquela união que existia no começo? Aí a gente já encontra a Eva sozinha.
A gente já vê Eva sozinha, tendo um diálogo com quem ela não podia ter diálogo. Aonde estava Adão, que recebeu a ordem de guardar aquele lugar? Você, homem, que está me ouvindo aqui em casa, você tem zelado pela sua casa? Você tem guardado a sua mulher? Laira cantou. Você tem enxergado os perigos que estão chegando ao redor da tua casa? Jesus. Ou você somente tem causado feridas no coração? Eu vou falar do jeito que o Senhor está passando agora. Às vezes, o homem é tão frio no relacionamento com a sua esposa, ele é tão vazio no relacionamento com a sua esposa, e ele não cultiva o amor que um dia lá atrás ele ofereceu para ela, está entendendo? Ele não zela dessa joia preciosa que Deus deu. Você não sabe com quem eu sou casado, não me importa, Deus te deu e é para você cuidar. Terrandi que ojalai. E aí, sem cuidar, o inimigo está chegando. Andira cantou. E está dialogando, está flertando, está entendendo? Com Eva que está sozinha. Derrama ali que ojalai. Preste atenção no jardim que Deus te deu. Cuida desse jardim. Para que o inimigo não te tome, para que o inimigo não provoque um meio. Aleluia, do mesmo jeito que Adão e Eva foram expulsos do jardim, ele também quer tomar o seu. Randiera cantou. Tem homens que têm a boca pesada, gostam de ferir, gostam de provocar na mulher um sentimento de inferioridade. E também tem mulheres que não sabem olhar para o seu marido e valorizar o homem que Deus deu. O cuidador, aquela pessoa que está cuidando do seu lar. Tem muitas mulheres que vivem com uma fantasia na mente, olhando para tudo que tem, dizendo: é pouco, eu gostaria, aquela que é feliz, olha lá o que ela tem. E o Senhor está dizendo: você tem um jardim, só precisa ser cultivado, só precisa ser guardado, só precisa ser zelado. Derrandeira canleire que ou. E lá estava o casal, numa distância, a gente não sabe o que Adão estava fazendo, quando o inimigo teve força, teve condição de chegar perto daquela mulher. A coisa não foi de uma hora para outra, porque a Bíblia diz que ela olhou para aquele fruto e viu que o fruto era bom. Satanás pescou isso, Satanás pescou aquele olhar. Existia naquele olhar dela um desejo por aquele fruto, e ele enxergou aquilo. Randeira cantou. Saiba de uma coisa: Satanás sabe exatamente qual é a área que você é frágil, qual é a área que a sua mulher é frágil, qual é a área que seu marido é frágil, e ele vai querer atingir esta área. Basta o olhar, basta o olhar. Pode desligar. Para o inimigo perceber a intenção. E lá estava aquela mulher sendo tentada numa área que já existia uma cobiça no coração dela. Eu sei que não é uma palavra fácil de se ouvir, mas é um despertamento para a igreja. Porque nós estamos focando tantas coisas, nós estamos aí diante da pandemia, o assunto não sai disso. E muitas vezes pode estar acontecendo algo, você está... Você está tão preocupado como você vai suprir a sua casa, e você não está preocupado em suprir o coração. Está entendendo? E às vezes a mulher pode ter dentro da sua casa um prato cheio de comida, uma roupa boa, trazida pelas tuas mãos, não precisou nem dela trabalhar, mas o coração dela está vazio do afeto, da atenção, do companheirismo e do cuidado que Deus requer do homem. Deus requer isso do homem. O inimigo estava disposto a tomar o jardim, tomar o homem daquela posição, invadir aquele jardim e tomar o homem daquela posição. Sabe qual era a posição que Deus deu para aquele homem? Posição de honra, posição de autoridade. Aquele casal vivia em comunhão com Deus.
O inimigo estava disposto, presta atenção nisso. O inimigo estava muito interessado em tirar esta comunhão, em quebrar esse relacionamento. Irmão, mas isso já não tinha sido visto por Deus lá na eternidade? Sim. Mas o Senhor viu que já ia acontecer. Foi a caminhada do homem, foi a escolha do homem que levou ele para essa caminhada. E hoje o Senhor está dizendo: cuida daquilo que eu te dei. Zela daquilo que eu te dei. Aí acontece o quê? Acontece um atrito, uma divisão. Quando a mulher tentada recebe aquela proposta do inimigo, come aquele fruto, recebe aquela tentação e toma posse daquela tentação, cai, leva para o seu marido, ele também cai. Randeira cantuirradei. Aleluias. Ao invés dos dois se unirem na batalha que estava começando ali na vida deles. Derraleira cantou, presta atenção nisso. Ao invés dos dois se unirem na batalha que estava começando na vida deles, eles se distanciaram e começaram a acusar um ao outro. É bem o trabalhar do inimigo. Você já viveu isso? Eu já vivi isso na pele. Começa o conflito. Ao invés de ser um tempo de união, vamos nos unir. Aleluias. Tem um inimigo contra nós, ele já prevaleceu até um ponto, ele não pode ultrapassar isso. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos clamar misericórdia. Vamos clamar para que o Senhor mude esse quadro. Vamos nos arrepender do caminho que nós escolhemos. Não. Este casal começa a entrar em conflito. E começa um a acusar o outro. Você já viu isso acontecer? Casais que quando começam a enfrentar problemas com seus filhos, eles começam a se agredir um ao outro. É culpa sua. Foi você que falhou como mãe. Foi você que falhou como pai. Quando meu filho precisou de você, você não estava presente. Mas você sempre mimou essa criança, esse menino, essa menina. Olha no que deu. Ao invés dos dois reconhecerem, nós falhamos na nossa caminhada. E nós precisamos nos humilhar e pedir perdão a Deus. E o Senhor vai restaurar a sorte do nosso filho. Mas não. A batalha que estava sendo travada, não era mais contra o adversário, era um contra o outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que me enganou. Autojustificativa. Deixa eu te falar uma coisa. Se o inimigo já invadiu o seu jardim, presta atenção nisso, porque eu sei que o Senhor está falando com vidas. Se o inimigo já invadiu o seu jardim, já entrou num lugar onde não deveria entrar, ainda tem oportunidade, nós temos Jesus. Nós ainda há oportunidade, porque nós temos Jesus. Corra para Ele, peça perdão, confesse para Ele. Não fica tentando se justificar. Mas a minha casa estava assim, mas a minha condição estava assim. Olha como é, me falta isso, me falta aquilo outro. Não, corra para o Senhor e fala com Ele: Senhor, me perdoa. O Senhor me deu um jardim para eu cuidar e eu não estou cuidando. E olha até onde eu já avancei, olha onde eu já cheguei. Mas por favor, me ajuda a reconstruir. Não foi esse o caso de Adão e Eva, mas pode ser esse o seu caso. Porque Jesus já veio para trazer restauração. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Aleluias. O Senhor vai te dar estratégias. Eu me lembro de Gideão. Lembra quando Gideão estava lá, naquele lagar? O inimigo avançando. Ali ele queria roubar, mas queria roubar algo material e físico, queria roubar o alimento. Quem foi que deu na mente de Gideão a estratégia para começar a limpar o trigo no lagar, num lugar que não era próprio? Foi uma estratégia que Deus deu para aquele homem. E por causa daquela estratégia, ele trabalhando naquela estratégia, o Senhor o fez guerrear pelo seu povo e dar vitória pelo seu povo.
Se a situação está difícil para você, se você está vendo que a situação está, você não tem mais o que fazer, peça a Deus uma estratégia. Ele dá. Mas Ele dá. Ele dá estratégia para você mudar a situação que você estiver enfrentando. Mas simplesmente não abandona aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não trate com descaso, não trate com desprezo. Aleluias. Sobre aquela mulher tinha autoridade, a mesma autoridade que estava em Jesus lá no deserto, lembra? Quando o mesmo Satanás chegou para Jesus e veio tentando ele. Mateus capítulo 4, os evangelhos contam. E tentou, e ofereceu para ele as coisas que ele ofereceu para Eva também, as mesmas tentações. Claro que de uma forma muito mais profunda. A palavra de Jesus foi: vai-te, Satanás. Aleluias. Estava sobre Eva essa autoridade. Vai-te, Satanás. Está sobre você. Ela não usou a autoridade que estava sobre ela. Está sobre você e eu a autoridade. Vai-te, Satanás. Quantas vezes, era isso que eu dizia na segunda-feira, quantas vezes Deus fala na nossa mente: repreenda o que está chegando. Tem algo vindo contra a tua vida. Tem algo vindo contra um dos teus filhos. E você fala: não, é coisa da minha cabeça. Que nada, isso é bobagem. Eu acho que eu estou vendo coisas. E aí daqui a pouco você vê que não era coisa da sua cabeça. O Senhor já te deu autoridade. E Ele quer te dar também discernimento para ouvir a voz dEle. Isso foi falado muito na segunda-feira. Deus quer te dar discernimento. Presta atenção nisso. Presta atenção você que está em casa. Eu sei que muita gente que está ouvindo, está passando por isso. Está enfrentando batalhas espirituais e o Senhor está falando com você. Faça isso, faça aquilo. E o Senhor está te dando estratégia. E você está dizendo: não, isso é coisa da minha cabeça. Será? Será que é isso mesmo? Não, eu acho que eu estou ficando doida. E o Senhor está te mandando guerrear, aleluias, antes que o inimigo invada e tome conta e roube aquilo que você tem. Assim como no tempo de Gideão, o povo plantava, o povo cultivava, mas quando chegava na hora da colheita, presta atenção nisso, quando chegava na hora da colheita, lá vem os inimigos. Fica esperto, porque na hora da colheita, daquilo que Deus já te fez plantar, te fez cultivar, na hora da colheita, o inimigo vem para tentar te destruir o fruto das tuas mãos. É hora de você se levantar e guerrear. O povo de Deus precisa aprender a usar as armas que o Senhor já dispôs para a vida de cada um de nós. O povo de Deus precisa começar a enxergar aonde o adversário está entrando. Isso não é coisa de pentecostal apenas, não. Hoje em dia parece que é vergonhoso ser pentecostal. Hoje em dia parece que as pessoas não querem, os crentes, eu estou dizendo, não querem mais receber o rótulo, é pentecostal. Pois eu quero te dizer, seja pentecostal, mas não deixa o inimigo dominar a sua vida, a sua casa, dominar áreas da tua vida e te roubar naquilo que Deus não quer que ele roube. Parece que ser pentecostal, Jesus, é ser desequilibrado. O que é isso? Que absurdo é esse? Vamos usar da autoridade que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Aleluias. Sábado foi o aniversário domingo foi o aniversário da minha neta. As irmãs que estavam na reunião do Zoom já sabem. Eu estava preparando, arrumando as coisas lá em casa, e de repente o Senhor falou comigo: repreenda acidente neste lugar. Na hora, foi uma voz como se fosse na minha mente, mas eu sabia que aquilo não era um pensamento, era uma voz diferente. Na hora eu comecei a orar, meus filhos, meu genro, minha filha e a minha sobrinha viram, eu orando, meio que tímida assim ainda, mas orando. Mas repreendi, expulsei, sai, você não tem liberdade para agir aqui, as crianças vão chegar, eu não quero, não pode acontecer nenhum acidente aqui, está proibido em nome de Jesus, amém. E peguei minha neta e subi para minha casa,
Mas não levou deu uns 3 minutos. Eu escutei uma pancada e um rapaz, corri lá fora, um rapaz estava caído na frente da minha casa, bem na frente da minha casa, a moto simplesmente jogada em cima da calçada. O rapaz é um senhor já de idade, então não é aqueles moleques que ficam fazendo aquelas graças com moto, mas o rapaz estava subindo a rua, não descendo. Ele é como se ele tivesse sido empurrado para cima da calçada. Um acidente que não tinha por que acontecer. Mas o rapaz saiu de lá machucado, foi embora machucado. Na mesma hora, a voz voltou e disse: repreenda acidente neste lugar. Eu desci as escadas e fui para a casa da minha filha e falei: vamos orar agora, porque eu sei que o inimigo está querendo fazer uma bagunça aqui dentro de casa. Tem planejamento do inferno contra este momento que nós estamos vivendo, e ele quer causar dor e sofrimento aqui dentro. Isso foi muito claro na minha vida, na minha mente. E eu comecei a repreender, e começamos a orar, e os meninos também, todo mundo orando, e a gente sentindo aquela presença horrível, e daqui a pouco foi amenizando aquela presença horrível, e nós começamos a sentir a presença de Deus, e o Senhor manifestou entre nós ali, e foi um poder de Deus que nós sentimos ali, e graças a Deus, foi uma bênção. Nós fizemos um culto para poucas pessoas, porque nós não podemos fazer aglomeração, um culto de agradecimento ao Senhor pela vida da minha neta, e foi a coisa mais deliciosa estar na presença do Senhor, porque teve uma oração. Tudo poderia, porque primeiro teve um discernimento de ouvir a voz de Deus e batalhar em obediência àquilo que o Senhor estava dando de estratégia. Você já viveu isso? Quantas vezes o inimigo pode já ter feito coisas na sua vida que o Senhor te avisou antes e você não deu atenção à voz de Deus? Então, o meu convite nesta noite, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me dê discernimento claro de quando o Senhor está falando comigo, para eu te obedecer, me dê disposição para obedecer imediatamente, por mais que eu não entenda, mas que eu possa obedecer ao Senhor, para que o Senhor possa me livrar e livrar aqueles que estão ao meu redor, dos laços do inimigo. Aprenda a guardar o seu jardim, seja qual for a área que o Senhor estiver te levando a enxergar o que está por acontecer. Ele avisa. Aleluias. E para encerrar, eu quero te dizer, pode ser que o inimigo já tenha roubado alguma coisa na tua vida. Pode ser que o inimigo já tenha entrado na tua casa e já tenha feito um estrago. Pode ser que você esteja vivendo um momento onde você não soube cultivar o seu jardim, não soube regar, não soube zelar, plantou muita coisa ruim, muitos espinhos, e agora esses espinhos estão crescendo, estão sufocando. Peça ao Senhor graça para te ajudar a arrancar esses espinhos, e comece a cultivar melhor, plantar coisas boas na sua vida. Aleluias. E comece a zelar daquilo que o Senhor te deu. Se você começar a zelar, se você começar a guardar, se você começar a valorizar o que o Senhor já te deu, você vai ver que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai te abençoar, você vai viver milagres nessa terra. Aleluia. Você vai viver o novo de Deus, independente das circunstâncias que o mundo está enfrentando. Nós já ouvimos hoje falando que muita gente está sofrendo, mas o Senhor está nos guardando. Nós temos visto milagres, nós temos vivido milagres de Deus. Tem sido um tempo de muito choro, sim. A igreja do Senhor também está chorando os lutos, vendo o Senhor recolhendo as suas flores, e nós vamos viver isso mesmo. Mas também nós temos experimentado muitos milagres do Senhor. Mas há uma batalha, uma guerra no mundo espiritual travada. E nós precisamos discernir aonde esta guerra está e o que ela está tentando causar contra a nossa vida. E contra-atacar, repreender, rejeitar, proibir que o inimigo atinja. Use a autoridade de Deus sobre a tua vida.